Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que prazer estar aqui com vocês novamente para mais um Momento EBD, um momento muito especial onde nós estudamos as lições da escola dominical. Como vocês muito bem sabem, nós utilizamos a revista da CPED, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e são estudos sistemáticos tanto para crianças, adolescentes, jovens e adultos, e é o nosso caso, adultos. E toda semana, segunda-feira, às 20 horas, fica disponível no canal do YouTube da ADCI a lição que será ministrada sempre no próximo domingo. E fica a semana inteira. Então, será um prazer tê-los conosco em nosso canal. Você pode assistir quantas vezes quiser, retroceder, pausar, para você fazer suas anotações, enfim, fica gravado no nosso canal. E isso é uma bênção, tá? Porém, eu trago uma novidade para vocês. A partir de hoje, o nosso irmão querido Peter Zuck, que está aqui conosco, ele fará parte desta mesa e ele estará com o pastor Mário realizando este trabalho. Devido a muitas atividades na igreja e para esse trabalho não sofrer nenhum dano, nós fizemos o convite para o querido Peter, para ele ajudar o pastor Mário a auxiliar na condução deste estudo bíblico, e a partir de hoje ele estará aqui ministrando junto com o pastor, apresentando e levando a você a palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Formato do programa? A mesma coisa, continua do mesmo jeito, mesmo horário, mesmo formato, porém será o pastor Mário e o irmão Peter que estarão apresentando esse programa a partir de hoje. Nós contamos com a compreensão, é apenas isso, nada de estranho, nada de diferente. É devido às muitas funções pastorais e, por vezes, eu não consigo ter essa disponibilidade de, com o pastor Mário, gravar ou fazer esse programa. Então, para não atrapalhar o bom andamento deste trabalho que é tão importante, nós fizemos esse convite, tá bom? E que Deus abençoe a todos. E aqui já vai a nossa saudação em nome de Jesus, assim mesmo como o pastor Mário, por gentileza, pastor. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para todos da minha alegria, da minha satisfação de ter o irmão Peter conosco, aqui colaborando juntos. Vamos fazer esta apresentação. Eu sei que aqueles mais antigos se lembram quando eu fazia aqui ainda este programa na rádio, juntamente com a irmã Dalila, e doravante aqui através do YouTube, canal da igreja, com o irmão Peter. Olha bem o nome dele, Peter, que em português é Pedro, viu, gente? Peter é em inglês, olha só, né? O pai dele colocou o nome dele assim, Peter Zuck. E ele é recém-chegado à nossa igreja, podemos assim dizer, sua esposa, irmã Rayane. E é um casal bem-vindos entre nós e muito abençoados. E estamos muito felizes com a presença deles. E eu tenho certeza que eles só vão somar em muitas e preciosas bênçãos, né, pastor Elvis? E é isso aí. Peter, com sua saudação. Paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, pastor Mário. Amém. Louva a Deus, pastor, pela vida do Senhor, tá? Amém. Obrigado pelo convite. Amém. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria. Até falava mais cedo com o pastor Mário. Louva a Deus pela vida do Senhor também, tá, pastor Mário? O senhor tem sido um orientador, um conselheiro. E louva a Deus por essa igreja, por esse ministério. Amém. Que me recebeu com muita alegria. Tanto eu quanto a minha esposa já nos sentimos em casa, já sentimos que fazemos parte disso há muito tempo, e a gente está aqui para contribuir com esse ministério, contribuir com essa obra, com o ensino, com a palavra de Deus. Tenho certeza que vai ser para a glória do Senhor essa obra. Amém. Muito bem, queridos. Aqui, assim, então, eu fico com a minha participação, mas sempre que for necessário, que for preciso, é claro que eu estarei aqui. Estou com o pessoal todos os dias ao meio-dia no momento de oração. É sempre uma bênção esse programa. E sempre que for necessário, nós estaremos aqui juntos. Mas Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Dando sequência à nossa programação, não é? Hoje, dia 10 de fevereiro de 2025, nós vamos estudar a lição de número 7 do próximo domingo, dia 16. É uma lição maravilhosa, né?
todos nós estaremos aqui meditando, estudando a santa, divina palavra do Senhor nosso Deus. Que você fique bem atento à nossa programação. Então, nosso querido irmão Peter, ele vai agora ler para vocês o título da lição, como também todos os seus pontos e a introdução. Em seguida, estaremos comentando esse tão importante assunto. Que Deus a todos abençoe e que este programa, viu, gente, seja para você semanalmente necessário. Vamos lá, Peter. Amém, pastor. Então, dando sequência, nós estudaremos a lição 7, que será ministrada na Escola Bíblica Dominical no dia 16 de fevereiro de 2025. O título da lição 7 é As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Assim diz o texto áureo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. A verdade prática, assim diz, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe está contida lá no livro de Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Romanos 1 diz o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os objetivos da lição, ou seja, aquilo que os alunos, os professores vão passar para os alunos nas aulas, são os seguintes. Apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. 2. Mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. E 3. Identificar o perigo dessas heresias hoje. Os capítulos, os tópicos da nossa lição são os seguintes. O ensino bíblico da natureza, a dupla natureza de Jesus. O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E o terceiro tópico, os perigos dessas heresias na atualidade. Então, na introdução, o que diz o ensino, a palavra de Deus para a gente? Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325, e a Trindade em Constantinopla, no ano 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, no ano 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Pastor Mário. Durante todo esse trimestre, estamos estudando tudo quanto é apologético, uma verdadeira apologia sobre a nossa doutrina bíblica cristã. Tem sido lições preciosíssimas que têm chegado aos nossos corações. Já estudamos aqui, não é, sobre a Trindade. Já estudamos aqui sobre Jesus como Deus. E hoje nós vamos estudar Jesus com as suas duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana.
E o nosso querido ouvinte, tanto o professor principal e especialmente, como o aluno, fique bem atento à nossa lição de hoje. Olhe bem, aqui não se trata de duas pessoas. Aqui não se trata de duas personalidades, porque assim Jesus seria um alienado. Mas trata-se de um ser com duas naturezas. E olha, gente, no transcurso dos séculos, isso trouxe bastante controvérsias. Assim como houve no ensino da Trindade, no próprio ensino sobre a divindade de Jesus, que muitos não queriam aceitar, e agora não é diferente. Porque há quem diga que Jesus, como homem, ele não pode ser Deus, ou não poderia ser Deus. Quando a Bíblia diz que sim, quando a Bíblia diz que pode. Então, o que nós estaremos estudando nessa lição de hoje, durante toda esta semana, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto ele é 100% Deus, como 100% homem, quando aqui nesta terra ele esteve. Isaías já dizia, um menino nos nasceu. Aqui está se falando da sua parte humana. Um filho se nos deu. Aqui já está falando do seu lado Cristo. Esse filho já havia sido dado desde a eternidade. E no próprio texto, diz o profeta, é o capítulo 9, versículo 6 de Isaías: o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, olha agora, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então vejam que esse Jesus que se torna homem, ele é Deus Forte. Esse Jesus que se tornou homem, ele é eterno, Pai da própria eternidade. O apóstolo João disse assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João. Mas veja, esse Verbo que estava com Deus, esse Verbo que era Deus e que é Deus, quando chegamos no versículo de número 14 desse mesmo capítulo 1 de João, está escrito: e o Verbo, olha aí, o Verbo que era Deus, o Verbo que estava com Deus, o que aconteceu com o Verbo? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que a Bíblia é categórica quando afirma que esse Jesus é o Verbo divino e eterno e é o Verbo que se encarnou, que habitou entre nós, que tomou uma forma corpórea. E como disse Paulo, está no texto aqui, né, de Filipenses 2, de 5 até o 10, ele está dizendo que ele tornou-se um de nós, semelhante um de nós, e ficou na qualidade de servo, e como tal foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, as heresias surgiram? Surgiram. Elas continuam? Sim, continuam. Mas a Bíblia está aí para refutar todas estas heresias. E eu e você, estudantes desta divina palavra, temos que ter de Deus a graça, a condição para contra-argumentar estes hereges de todos os tempos e também de nossos dias. Então, com certeza, teremos muito a aprender. Vamos ao primeiro ponto da lição, o ensino bíblico da natureza de Jesus. Primeiro subtópico diz:
descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. O segundo subtópico diz, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus. Isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Subtópico 3. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, versículos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Mas enfatiza o aspecto humano nos versículos 7 e 8. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, no versículo 6, indica uma essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Pastor Mário. Nesses três subpontos, observamos de maneira muito clara a sua parte humana e também a sua parte divina. No subtópico 1, aqui, que está exatamente no texto de Romanos, capítulo 9, aqui na lição, Jesus está sendo apresentado como homem, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Ele próprio, o Senhor Jesus, quando estava naquele diálogo famoso com a samaritana, em João capítulo 4, a partir do versículo 22, Evangelho, ele disse àquela mulher que a salvação vem dos judeus. Quando ela perguntou a ele, olha, nossos pais dizem que esse monte é o lugar da adoração. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. E você o que é que diz? Ele está dizendo, olha, nem neste monte e nem lá em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E dando prosseguimento à sua fala, ele diz para ela de maneira categórica que a salvação vem dos judeus. Isto é, se resumia nele, como judeu, descendente de Davi, descendente de Abraão. Então ele veio, tomou forma corpórea, ele se fez carne e habitou entre nós. Daí o seu nome, Emanuel. É o que disse o profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo de número 14. Uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Tradução do nome, Deus conosco. Até então, Deus estava longe, sobre tudo e sobre todos. Mas quando ele se fez carne, ele veio para o nosso meio. Ele habitou entre nós. Ele ficou conosco. E esse ficar conosco perpetuou-se
quando ele fala na sua ascensão. Em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa linda, não é verdade? Então veja que hoje Deus não está mais sobre o povo, como estava naquela nuvem no deserto. Ele hoje, em seu Filho Jesus, está entre nós. Então Jesus tornou-se um de nós, um semelhante aos homens, e passou por toda a série de coisas que passamos. Sentiu fome como sentimos, sentiu sede como sentimos, foi atribulado como também somos, sofreu cansaço como cansamos, e por fim, por nossas culpas e por nós, ele morreu. Assim como também todo ser humano morre. A diferença é que no terceiro dia ele ressuscitou, vivo está à destra do Pai a interceder por nós. Ele é tão diferenciado que, no Evangelho de João, capítulo 17, capítulo 10, melhor dizendo, João 10, versículos 17 e 18, ele disse que ele dava a sua vida e tornaria a tomá-la por conta de cada um de nós. Então veja que realmente a sua parte humana é indiscutível. Indiscutível. Agora, num segundo momento, quando fala-se aqui do Filho de Deus, já está se falando aqui da sua divindade. É aquilo que Isaías disse. Um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Quando o filho nasceu, o menino nasceu, o filho já havia sido dado. Ele vem lá da eternidade, não é? O Salmo de número 2, verso 7, está escrito: Tu és meu filho, hoje te gerei. Está vendo, irmãos? Ele foi gerado, nasceu entre nós, cresceu e numa rude cruz doou a sua vida para morrer por todos nós. Agora, enquanto ele estava em sua natureza divina, ele nunca deixou de ser Deus. Porque Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, o que foi que ele disse no capítulo 2, versículo 6? Tendo ele a forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus. Se ele tem forma de Deus, então ele tem a essência de Deus, a substância de Deus, o poder de Deus. Então ele é Deus. Simplesmente ele abdicou de algumas coisas, tornando-se limitado. Somente isto. Deus, por exemplo, ele é, na sua pujança, ilimitado. Deus não sente fome, nem sede, nem cansaço e nem morre. Veja que aqui Jesus estava limitado. Paulo disse que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E que humilhação, não é, gente? Uma humilhação sem precedentes. Imaginem Deus se tornar homem. Um Deus infinito se tornar finito. Um Deus eterno se tornar efêmero, passageiro. Um Deus imortal se tornar fisicamente mortal. É ou não é um excesso de humilhação? Ele se despojou de sua glória. Veja que no capítulo 17 de João, lendo ali os versículos de 3 a 5, ele lembra o Pai, falando com o Pai na oração, ele fica lembrando, dizendo da glória que ambos tinham antes da fundação do mundo. Que coisa profunda e espetacular, é ou não é? Então, ele se despiu desta glória
para ser um de nós. Está vendo só? E foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Quando Paulo fala morte de cruz, é porque era o que havia de mais humilhante e terrível, onde a pessoa ficava praticamente despida, exposta publicamente. Lugar onde somente os facínoras morriam, os marginais. Ele se fez maldição para nos abençoar. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele foi ferido para que fôssemos sarados. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. E por meio de sua morte vicária, isto é, morrer em lugar de outrem, ele nos reconciliou com Deus. Mas, em momento algum, saibam todos os senhores, mesmo sendo homem, ele nunca perdeu a sua essência divina. E os milagres extraordinários que ele operou são provas cabais destas coisas. Ressuscitando mortos, purificando leprosos aos montes, curando cegos aos montes, paralíticos, expulsando demônios aos milhões, porque não eram poucas as legiões que ocupavam corpos de pessoas durante toda aquela região, por ali afora. Como no caso do Gadareno, por exemplo. Aquela não foi a única legião de demônios que ele expulsou. Para vocês terem uma ideia, tanto é que todos se auto-perguntavam: que homem é este? Que homem é este? Que nova doutrina é esta que ele nos traz? Que até os demônios lhe sujeitam, as enfermidades saem. Os próprios discípulos se espantavam com ele, como no episódio do Mar da Galileia, quando o mar encapelado, mediante a sua ordem, o mar se acalma. Qual foi a pergunta principal dos discípulos entre si? Que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por aí vocês vejam. O homem Jesus, 100% homem, mas com sua essência divina. Embora, como homem limitado, nunca deixou de ser Deus, porque sua essência, sua substância foi preservada. E após a sua ressurreição, no momento que ele subiu aos céus, Mateus 28, 18, olha com que poder ele fala: agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. O que é que ele quis dizer com isto? Agora eu me recomponho. Agora tudo volta às minhas mãos. E ao voltar para ele todo o poder, automaticamente também voltou para ele a onipresença, a onisciência, a imanência, a transcendência e a própria eternidade. Jesus, 100% homem. Jesus, 100% Deus. Pense nisto. Deus nos abençoe. O segundo tópico, assim nos ensina: as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico, uma pergunta: quem foi Nestório? Nestório foi bispo de Constantinopla entre os anos de 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu entre os anos 376 e 444. E o título defendido por Cirilo era Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano,
como diz em Mateus, no capítulo 2, versículos 11, 13, 14, 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Salmos 92, 93, versículo 2, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Segundo o subtópico, fala sobre o nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, como diz em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Terceiro subtópico, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e physis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia em 451. Uma ilustração: o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. E a resposta bíblica: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos capítulo 9, versículo 5 e Filipenses 2, de 5 a 11. E o quarto subtópico, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 5 e João capítulo 10, do 30 ao 37. Pastor Mário. Então vocês estão vendo aí como a coisa se misturou, não é? A partir do quarto século. Quanta confusão quanto às duas naturezas do nosso Divino Mestre. Coisa tremenda, não é? Então, esse primeiro elemento aqui, o nome dele mesmo, como é que é? Fala aí de novo. Nestório. Como? Nestório. Nestório. Defendia o nestorianismo. Então, esse elemento desenvolveu a tese dele. Uma tese estranha, não é? Totalmente adversa. Ele chegou ao ponto de dizer que eram duas pessoas. Eram duas pessoas. No caso, Jesus era Deus e era homem, então eram duas pessoas. E nós sabemos que não. Eram duas naturezas em uma só pessoa. Não é interessante isto?
E isso é ensinado, amados. Foi ensinado muito e não parou naquela época. Existem estas controvérsias até o dia de hoje. É por isso que temos que ter muito, muito cuidado e total domínio. Precisamos estudar, meditar, nos aprofundar. Porque a Bíblia, ela é simples e ela é muito clara. Jesus, ele é uma pessoa. E pessoa esta que tem duas naturezas. O Jesus homem e o seu lado Cristo Deus, o Messias, o Yeshua Hamashia. O nome do outro que contrapôs a ele aí? Eutico, que defendia o monofisismo. Não, mas foi antes. Não, é o Nestório do nestorianismo e o Eutico defendendo o Não, mas monofisismo. teve outro que falou que Maria era mãe Cirilo de de Alexandria. Cirilo, exatamente. Já o Cirilo, ele queria contrapor, né, a este homem, dizendo que Maria era mãe de Deus. E nós sabemos que Maria é a mãe de Jesus, o homem. Deus tem mãe? Pai? Se ele é eterno, ele é que é o pai de todos, não é? E foi de uma coisinha desta que surgiu o que hoje a gente vê no mundo católico. Inclusive parte de uma das rezas, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Olha só, não é? É partindo daqui. É aí que entra a mariolatria. Mas mesmo assim, irmãos, Maria não é a mãe do Deus eterno, ele é a mãe do Jesus homem. Certo? Já o outro dizendo que Jesus são duas pessoas. Quando, na verdade, Jesus, ele é uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. A Trindade, ela difere de Deus em graus, em formas e em aparência, em aspecto. O Pai teve a sua atividade planejando a salvação, o Filho teve a sua atividade executando a salvação, e o Espírito Santo tem a sua atividade aplicando, ministrando a salvação. Isso são graus diferentes, formas diferentes, são pessoas diferentes. Agora, tem a mesma essência, que se chama Deus. Tem a mesma substância, que se chama Deus. E tem o mesmo poder, a mesma imanência, a mesma transcendência, a mesma eternidade. Então, se Jesus é uma pessoa, não pode ser duas. Agora, ele é uma pessoa que tem esta sobrenaturalidade de ter duas naturezas. A sua natureza divina, Messias, Cristo, Yeshua Hamashia, eterno, transcendente, imanente, onipotente, onipresente, onisciente, e tem a sua natureza humana, forma corpórea de um homem que nasceu, cresceu, viveu entre nós morreu e dentre nós ressuscitou e ao céu subiu. Está claro isso. Por fim, vem o Eutico, defendendo aqui o monofisismo, que é uma natureza misturada, o que ele quis ensinar. Não é que fosse duas naturezas, eram duas naturezas misturadas. Então aqui se explica, né, as formas dos metais que se unem e que se formam um outro metal. De duas cores que se unem e se formam uma outra cor. Era isso que ele queria dizer. Mas quando acaba,
Não, irmãos. As suas duas naturezas não se fundiram. Foi por isso que esse tal conselho aqui veio para fazer uma fórmula especial, explicar, daí virar o credo. Eu estou procurando falar o mais simples possível para ser entendido. Neste caso aqui, esse concílio que está aqui, do quarto subponto, define que realmente Jesus ele era 100% Deus. E ele era 100% homem. Então, o que passa disto é heresia. Então, ensine isso na sua classe, professor, e você, aluno, ajude o seu professor nisto aí. Que Jesus, ele não era duas pessoas. Um Jesus humano e um outro Jesus Deus. Não. Ele era uma pessoa com duas naturezas. Dentro daquele ser chamado Jesus, tinha o seu lado divino, em primeiro lugar, e depois o seu lado humano, em segundo lugar. Se fosse levar pela lógica, não seria Jesus Cristo, e sim Cristo Jesus, porque Cristo veio primeiro. Ele é eterno, o ungido de Deus, que se tornou filho, isto é, homem. Entre nós habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Uma pessoa, um ser com duas naturezas. E não, repito, duas personalidades. Certo? Ele tinha duas naturezas. E muito menos natureza misturada. Uma se misturou com a outra. Foi passado um amálgama em cima, né? Uma massa, misturando tudo. Não, negativo. Ele continuou com suas duas naturezas intactas, uma independente da outra. A diferença é que quando ele estava em carne, ele estava limitado. Porque todo ser humano é limitado. Tanto é que no capítulo 24, versículo 36 de Mateus, ele falando da sua própria vinda, ele estando em carne ainda, ele disse, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Está vendo? Por quê? Porque ele estava em carne. Mas no momento que ele ressuscitou, e eu já citei aqui, no tópico anterior, agora me é dado todo o poder. Quando ele disse isso, também agora lhe foi dado toda a ciência, toda a presença. Então, se agora ele era também onisciente, ele agora volta a saber, ao lado do Pai, o dia exato que ele voltará. Não é maravilhoso isso? Se em carne ele estava limitadamente sem saber, depois de ressurreto, quando em corpo glorificado, ele agora recebe outra vez a onisciência ao lado do onipotente, da onipotência e também da onipresença. Ele agora sabe sim, ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo, quando ele voltará. Porque somente a Trindade possui esses atributos da onisciência, da onipotência, da onipresença, da imanência, da transcendência e da eternidade. Então, para que fique bem claro, viu? Jesus é uma pessoa e não duas, com duas naturezas, viu? Ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa com duas naturezas. E as suas naturezas não estão misturadas, e sim bem distintas, uma da outra, 100% Deus e 100% homem. Pense nisto e fique bem esclarecido. Terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade.
Primeiro subtópico, os monofisitas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que viveu de 500 até o ano 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição ciro-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, Mateus capítulo 1, versículo 23. O Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. Segundo subtópico, o quenoticismo, do verbo grego quenô, significa esvaziar, Filipenses 2,7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesma dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João, capítulo 17, versículo 5. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Isso em Marcos 2, de 5 a 7, Lucas capítulo 7, versículo 48. Jesus recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. Mateus capítulo 8, versículo 9 a 18, Mateus 8, 26, 27, Marcos 4, 39. Somente Deus tem esse poder, conforme diz em Salmos 65, 7, 89, 9. Terceiro subtópico, mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos capítulo 8, de 9 a 11. Pastor Mário. Então, observem que estas heresias prosseguem em nossos dias, em nossos tempos. Essa primeira, o monofisismo, ela é muito forte, principalmente na Armênia, em outros países ali daquela região. Vocês se lembram do que eu disse no tópico passado, né? Que é esse grupo que diz que a natureza de Jesus, que são duas, na opinião deles, mas misturadas e não distintas. Misturadas, ficou uma coisa misturada. E se ficou uma coisa misturada, então Jesus ficou sendo uma espécie de semideus. Não houve clareza, não é? No segundo subtópico, qual é o termo mesmo no segundo subtópico? Quenoticismo. O quenoticismo aqui, quenô, que quer dizer esvaziar no grego, já é um segundo grupo que diz que Jesus se esvaziou de Deus. Ele abdicou a condição de ser Deus, se tornou limitado, tá entendendo? Mas ao ponto de deixar de ser Deus. Isso é verdade? Não é. De forma nenhuma. Eles não entenderam o termo que está lá em Filipenses 2,6. O que foi que Paulo disse? Tendo ele a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tendo ele a forma. Ora, se ele tem a forma de Deus, isso se chama essência. Se isso se chama substância, então ele permanece sendo o quê? Deus. Está vendo? Então por aí vocês veem que estes seres heréticos tudo fazem para confundir a mente dos mais simples. Repetindo o que foi dito, isso deve ser repetido sempre. Jesus
é um ser que tem duas naturezas. E não são misturadas. São limpas, distintas. Ele é 100% Deus e é 100% homem. No sentido agora do gnosticismo, ele não se aniquilou, se esvaziou ao ponto de abdicar, renunciar à sua deidade. Isso nunca, jamais. Ele não perdeu a sua forma, ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua substância divina, Deus. E a prova disto, senhoras e senhores, a Bíblia está cheia de referências. Vocês se lembram daquele paralítico? Quando aqueles 4 homens levaram aquele paralítico, que fizeram descer pelo telhado abaixo, no meio do povo, o que foi que Jesus disse para ele? Filho, perdoados são os teus pecados. Pergunto eu a vocês, quem é que pode perdoar pecados? Homem pode perdoar pecado? Padre pode perdoar pecado? Papa, pastor? Alguém semelhante? Não. Somente Deus pode perdoar pecado. E se ele disse, filho, perdoados são os teus pecados, o que é que ele estava dizendo que ele era? Quando ele curava uma pessoa que dizia, a tua fé te salvou, quem é que salva? A não ser Deus. Por que é que Pedro disse em nenhum outro a salvação? Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, debaixo desse céu, né? Atos 4:12. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo perdoa. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele disse que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que é o mesmo que perdoa de todo o pecado. Então ele é Deus. E ali todos começaram a murmurar. E ele sabendo, olha aí, olha aqui outra vez, ele conhecendo os corações deles. Quem é que conhece os corações a não ser Deus? Hein, gente? Ele disse assim, olha, qual é mais fácil dizer, filho, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda. E olha como agora, com ousadia, ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Te digo, levanta-te, toma tua cama e anda. E o milagre aconteceu. Então veja que ele tinha autoridade para fazer aquele paralítico andar, como ele tinha autoridade para perdoar os pecados daquele paralítico. Numa outra ocasião, um leproso se aproximou dele para pedir a cura e diz a Bíblia que, prostrando-se, o adorou. E ele recebeu aquela adoração. Só quem pode receber adoração é Deus. Vocês se lembram? Quando João, lá na ilha de Patmos, se prostrou diante do anjo para adorar, ele disse, levanta-te, porque sou conservo teu. Adore a Deus. Foi o que o anjo disse a João. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante dele. Ele disse, levanta-te, porque eu sou homem como tu. Pedro não aceitou a adoração. E Jesus aceitou a adoração. Jesus perdoou pecados. E me lembro muito agora, quando na sua ressurreição, está lá em João 20, 28, Tomé havia duvidado da ressurreição de Jesus. Ele apareceu entre os discípulos e Tomé não estava lá. E ele disse que ele só creria se ele visse. E na semana seguinte, Jesus apareceu de novo entre os discípulos e desta feita, Tomé estava lá. Então ele disse, vem cá, Tomé, põe a tua mão aqui do meu lado, põe o teu dedo aqui na minha ferida. E ali, Tomé se prostra e olha o que disse Tomé, Senhor meu, Deus
meu. Você encontra duas coisas interessantes. Ele como Senhor dos senhores e como Deus. E é claro que aquilo ali foi dito com um gesto de profunda adoração. Se Jesus não fosse o Senhor, e se ele não fosse Deus, ele teria rejeitado aquela adoração, aquela reverência. Mas ele disse: ah, Tomé, só porque me vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E terminando então essa parte, a coisa mais forte foi lá na cruz, quando aquele ladrão, agora arrependido, não vai chamar de bom ladrão conforme muita gente diz por aí, viu? Não tem ladrão bom, não. O que aconteceu ali é que aquele ladrão se arrependeu. Os seus olhos se abriram, ele se arrependeu, e olha que gesto de adoração ele disse, virando-se para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está vendo? Ele reconheceu que Jesus era Senhor e era Rei. E Jesus imediatamente lhe responde dizendo: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem estava dizendo isso era quem tinha poder, comando. O paraíso era dele, o céu era dele, ele é Deus. E ele estava recebendo então o espírito e a alma daquele cidadão arrependido, novo, convertido em Deus. E por fim, mais essa outra heresia, que é a terceira aqui do terceiro subponto, a mariolatria. Veja que de Cirilo, a Igreja Católica adotou o termo Mãe de Deus. E até hoje, esta heresia é ensinada. E conforme já citei aqui, até consta de rezas, né? Não queremos negar o fato de Jesus ser mãe de Maria. Aliás, desculpe-me, de Maria ser mãe de Jesus, não é? Não queremos negar esse fato. Mas é o Jesus homem. Vocês se lembram que estamos estudando aqui? Ele é 100% Deus, mas ele é o quê? 100% homem. E é deste 100% homem que Maria é mãe. E não do Deus. Porque Deus, ele é eterno. Não tem ninguém antes dele. E sabemos que o pai, a mãe, vem antes dos filhos, não é verdade? Então Maria é mãe do Jesus homem, do homem Jesus. Deus não tem pai. Deus é que é o pai de todos. Que isso fique de maneira muito clara em nosso meio, né? Que o Senhor nos abençoe. Meus amados e queridos irmãos, antes de lermos aqui a parte da conclusão da lição, queremos então avisar a vocês, né, os nossos horários, os nossos cultos, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 19h30. No domingo nós temos a nossa maravilhosa e abençoada escola dominical às 8h30 da manhã, como também temos, não é, o nosso culto da noite, a partir das 17h45, um grande culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Lembrando também que todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, temos a oração e ao meio-dia temos aquele momento de oração feito pelo pastor Elvis, que você não deve de maneira nenhuma perder, tá bom? Esses são os nossos avisos da semana. Então vamos agora com o irmão Peter ler a conclusão da nossa lição. Irmãos, a conclusão da nossa lição 7 diz o seguinte: o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos,
os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, observem, 3 concílios: o de Niceia, 325, Constantinopla, 381, e o de Calcedônia, 400 e quanto? 451. Nesses 3 concílios ficaram declaradamente dito que Jesus, ele tem 2 naturezas. Ele é 100% divino e ele é 100% homem. Veja quantos anos já se passaram. Mesmo assim, os hereges continuam querendo tumultuar e confundir. Mas você permaneça naquilo que você aprendeu. O nosso Jesus, ele é Deus. 100% Deus. O nosso Jesus é 100% homem, foi 100% homem. Suas 2 naturezas não são 2 pessoas. 2 naturezas em um só homem. E essas naturezas não foram misturadas, conforme os monofisistas falam. Mas são 2 naturezas distintas e bem claras, a sua parte divina e a sua parte humana. Então, que a todos Deus abençoe e que você continue assim, neste bom ensino, neste bom aprendizado. Vamos agora orar ao Senhor, nosso Deus, encerrando a nossa lição de hoje. Amado e eterno Deus, te rendemos graças, meu Senhor, por esta oportunidade tão sublime de aqui estarmos meditando na tua santa e divina palavra. Estenda a tua mão para dar saúde aos enfermos. Estenda a tua mão para solucionar os problemas. Venha abençoar nossa pátria, as autoridades constituídas. Abençoe Jerusalém, Israel. Abençoe, Senhor, os teus filhos ao redor do mundo. Tudo isso eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. O amor ágape de Deus, nosso bendito Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do Paracleto e Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele chorou para que eu pudesse sorrir. Ele foi preso para que eu fosse livre. Oh, ele foi réu para que eu fosse absolvida. Sou livre, se hoje eu canto, te agradeço, meu Jesus. Não temerei o mal nessa jornada, quero servir a ti, Jesus, até o fim.
Jesus.